Revelado. A incrível traição a bordo da Bounty que transformou a história marítima. João era o coração pulsante da pequena vila pesqueira, onde o cheiro do oceano se misturava com o som das ondas quebrando. Um homem simples conhecido por sua generosidade, ele sabia que a verdadeira riqueza não estava em peixes ou redes, mas na camaradagem dos vizinhos que compartilhavam os mesmos desafios. No entanto, tudo mudou quando rumores sobre uma traição a bordo da lendária Bounty começaram a sussurrar entre as palmeiras. O que era só uma brisa leve rapidamente se transformou em tempestade. A comunidade, que antes se unia em festas e trabalho árduo, agora se via dividida. A maior inquietação de João era Carlos, seu amigo de infância, que sempre sonhou por mais. Eles pescavam juntos, mas agora Carlos havia se unido a um grupo que manipulava informações. Carlos estava usando as fragilidades sociais da vila para sua própria ascensão. A dor de ver um amigo se perder na ambição e na traição o consumia. João olhava ao redor e via a desconfiança crescendo. Os pescadores estavam divididos entre aqueles que apoiavam Carlos, atraídos por promessas de sucesso rápido, e os que lutavam para manter a união e a honestidade. Os dias passaram e a angústia de João cresceu. Ele escutava conversas sussurradas, rostos que se franziram em desprezo. A vila, que antes vibrava com risos e cantos, estava agora envolta em dúvidas e inseguranças. A traição de Carlos poderia levar à destruição do que eles construíram juntos. Com o peito apertado e lágrimas nos olhos, João decidiu que precisava agir. Aquela situação precisava de um remédio, não de mais veneno. Precisava unir a vila novamente, precisava de um plano. Assim, ele convocou todos para um grande evento de reconciliação na Praça Central. Ele sabia que algumas verdades eram cruéis, mas também acreditava que a esperança era uma luz que nunca se apagava. No dia do encontro, o céu estava tingido de laranja, e o ar estava pesado com expectativa e medo. Os pescadores, com rostos duros e olhares desconfiados, olhavam para João, esperando que ele soubesse o que dizer. Quando subiu ao banco de madeira, sentiu os olhares sobre ele como ondas pressentindo a tempestade. Ele falou, sua voz ecoando como o mar, impulsionada por um desejo genuíno de restaurar a paz. Expôs a traição de Carlos, mas não com ódio, e sim com amor, clamando por união e perdão. Ele sabia que a verdadeira força de um homem não estava em suas conquistas individuais, mas nas raízes que ele cria junto à sua comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os murmúrios começaram a crescer, o descontentamento tomava corpo. Em cada olhar, uma pergunta: até onde você iria para proteger aqueles que ama? João percebeu que diante de tantas emoções, ele não estava apenas arrancando a máscara de um amigo, ele estava lidando com a traição que poderia destruir tudo que amava. Com todos prestando atenção, sabia que a verdade deveria ser revelada. Mas ele não esperava que essa verdade mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a vila. O que estaria por vir iria abalar os alicerces da comunidade e, quem sabe, fazer todos repensarem o que realmente importava. Os olhares pesados de reprovação começaram a se soltar na praça, e junto deles, sussurros nervosos surgiram como ondas quebrando em uma praia hostil. João podia sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. A coragem que lhe jorrava do coração como a maré subindo, misturava-se com a incerteza do que iria acontecer. Ele respirou fundo e as palavras, antes tão bem elaboradas em sua mente, pareciam escorregar entre seus dedos. Carlos começou tentando encontrar uma maneira de falar sobre o amigo que agora sentia tão distante. Ele não era só meu amigo, mas parte da nossa história. O que estou prestes a dizer pode doer, mas é preciso. A tensão no ar era palpável. Olhares se cruzaram, alguns em apoio, outros em reprovação. Mas João sabia que para seguir em frente era preciso enfrentar a verdade de frente. Carlos não apenas errou ao se juntar a um grupo que tentava desestabilizar a nossa vila. Ele traiu a confiança que tínhamos. E essa traição começou a nos separar, a nos transformar em inimigos. À medida que falava, lembranças surgiam às pressas, os dias de risadas, as pescarias ao amanhecer e as promessas feitas sob a luz quente do sol. Sentiu uma ferida aguda no peito ao pensar na amizade que, como um barco à deriva, agora flutuava sem direção. Entretanto, sua voz ressoava confiável e firme, desejando a união, mesmo em meio à dor.
Eu sei que muitos de vocês estão decepcionados com ele. Também estou. Mas não podemos deixar que isso nos destrua. Nós somos mais fortes juntos. Apressou-se a dizer, sentindo alguma energia começar a reacender entre os pescadores. Os murmúrios diminuíram, e uma figura surgiu das sombras da multidão. Era Carlos. A expressão no rosto dele era de confusão, e uma centelha de arrependimento dançava em seus olhos. João, espera! Gritou mais do que uma súplica, era um desespero contido. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Sempre sonhei com um futuro melhor para nossa vila, para nós. O quê? À custa de destruir relações? João não podia esconder a frustração, e sentiu a mão cerrada em punho. A multidão ficou em silêncio. Os rostos tornaram-se um mosaico de emoções, e um pequeno grupo se manifestou em murmúrios de apoio a Carlos. Outros, guardando a desconfiança nas feições endurecidas, se afastaram. A divisão estava mais evidente do que nunca. E nesse clima tenso, algo repentino aconteceu. Uma onda de coragem varreu a praça. Inicialmente hesitantes, alguns pescadores começaram a gritar: Carlos, fala! Queremos ouvir. João, percebendo a chance de uma verdadeira conversa, se calou, dando espaço ao amigo. Carlos respirou fundo, e a voz lhe falhou ao falar do sonho de construir um futuro próspero. Mas a cada palavra, percebia que sua argumentação soava mais como desculpas do que justificativas. A atmosfera era eletricamente carregada. Algumas pessoas começavam a mudar de lado, e outras cada vez mais se distanciam, fascinadas pelo espetáculo de um amigo se despindo de suas defesas. Eu falei com vocês, eu falei com nossa amizade. Mas, por favor, não deixem que essa traição defina quem somos. Carlos falava agora com a sinceridade de um homem que percebeu a gravidade de suas ações. Entre os gestos e a fala, uma transformação estava prestes a acontecer. O que era um simples encontro de reconciliação poderia se tornar um momento de redenção não apenas para Carlos, mas para toda a vila. E ao olhar para o grupo, João se deu conta de que a verdadeira batalha não era apenas contra a traição, mas pelas almas e corações deles. E o caminho pela frente poderia ser mais difícil do que imaginava. Com o mar ao fundo, e o sol se escondendo no horizonte, João sabia que a luta pela unidade acabará de começar. E se a esperança ainda existir, de que lado vocês realmente estão? A pergunta ecoou na praça, e todos estavam prestes a descobrir que a verdadeira traição poderia estar mais próxima do que imaginavam. O que mais Carlos teria a revelar? O que ainda estaria oculto sob as travas do passado da vila? O silêncio se instalou na praça, como se o tempo houvesse parado. Todos aguardavam a resposta de Carlos, a tensão quase palpável. Ele olhou para a multidão, seus olhos cheios de uma mistura de gratidão e dor. Cada rosto representava uma história, uma lembrança, cada um carregando sua própria batalha interna. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Carlos finalmente falou, a voz trêmula mas decidida. Não sei por onde começar. Ele respirou, buscando coragem nas expressões que o encaravam. Mas prometo que serei honesto agora. Os murmúrios cessaram, e a multidão se aproximou, como se um feitiço invisível os atraísse. Eu me envolvi com pessoas erradas. Eu queria uma mudança, um avanço. Mas não percebi que essa mudança viria com um preço alto demais. Eu deveria ter ouvido vocês, deveria ter confiado na força do nosso povo. Suas palavras saíam com dificuldade, cada uma mais pesada que a anterior. Alguns amigos antigos começaram a se entreolhar, as expressões confusas. As memórias dos dias de pescaria e festividades começavam a iluminar seus rostos, lembrando-lhes do que haviam construído juntos. Carlos continuou. A verdade é que, ao me deixar levar pelas promessas de um futuro melhor, eu não vi que estava colocando em risco tudo que amava. E por isso, eu fui traído, e trai vocês o reconhecimento do quão fútil os seus sonhos de grandeza pareceram. Vale a pena agora que vi a dor em seus olhos. Mas quero fazer algo a respeito. Estou disposto a lutar pela nossa vila e a corrigir o erro. O que a gente construiu juntos não pode acabar assim. Finalizou a voz agora mais forte, preenchida de um novo propósito. Os pescadores começaram a sussurrar entre si. Uns pareciam convencidos, outros céticos. A multidão estava dividida de um lado, as vozes de apoio, do outro, os sussurros de desconfiança e mágoa. Ele deve pagar pelo que fez, gritou uma mulher na multidão, seu rosto contorcido em desapontamento. Outros começaram a aplaudir, levantando as vozes em defesa do antigo amigo, enquanto João sentia seu coração disparar. Era agora ou nunca. Pessoal, Carlos sabe que cometeu um erro e não podemos simplesmente ignorar isso, gritou João, tentando manter a paz. Mas também não podemos deixar que esse erro defina o nosso futuro. Podemos encontrar um meio termo, uma forma de reconciliar nossas feridas e seguir em frente.
A multidão começou a se agitar, e enquanto as emoções ferviam, um jovem, um dos mais novos da vila, levantou a mão. Eu não conheci Carlos antes disso. Mas se ele está aqui agora disposto a se levantar e lutar por nós, então eu acho que devemos dar uma chance. As palavras dele ressoaram no ar, preenchendo a praça com um novo tipo de esperança. Outros começaram a murmurar concordando, e passo a passo, as linhas que antes separavam a multidão pareciam se desfazer. O mar atrás deles balançava suavemente, como se estivesse sussurrando lições de resiliência e adaptação. Mas, no fundo do coração de João, um novo peso começava a se formar. A batalha pela unidade. O dilema de confiar novamente. E no fundo, a pergunta que ainda pairava no ar. Até onde iriam para perdoar Carlos? Se brigarmos entre nós, o que acontecerá no futuro? Disse João, sua voz agora portadora de urgência. Precisamos decidir. Está na hora de falarmos abertamente sobre o que realmente queremos. Vamos nós, juntos, ou continuaremos perdidos em recordações e ressentimentos? Todos olharam para ele, e Carlos com um misto de gratidão e medo. A resposta estava prestes a emergir das profundezas de seus corações e do mar que jogava suas ondas na areia. O tempo estava se esgotando. A força da escolha coletiva se levantava na praça. Qual seria o próximo passo que tomariam? E o que mais eles ainda não haviam descoberto sobre os segredos enterrados na traição de Carlos? As vozes no meio da multidão começavam a se misturar, ecoando emoções cruas que pareciam correr mais rápido que o tempo. Carlos sentiu seu coração pulsar forte, quase como se estivesse diante de uma tempestade interna. Ele podia ver rostos que um dia foram amigos e companheiros, agora embargados por desconfiança e ressentimento. Era uma luta que transcendeu as palavras. Era uma batalha de confiança. João, percebendo a divisão, decidiu agir. Ele fez um gesto como se quisesse unir os que estavam ali, e seus olhos brilharam com determinação. Olhem para nós, exclamou. Fomos juntos às festas, compartilhamos o sabor da vitória e o peso das derrotas. Precisamos nos lembrar do que somos de verdade. Da força que a coletividade nos dá. Enquanto falava, ele caminhou em direção a Carlos, deixando claro que não estava lá para acusá-lo, mas para tentar restaurar um pouco da esperança perdida. O murmúrio começou a silenciar. A mensagem de João parecia ressoar nas mentes de outros, um eco da antiga amizade que ainda poderia sobreviver, mesmo em meio à dor. Carlos, eu quero acreditar em você, mas isso não é fácil. Uma voz solene quebrou o silêncio, vindo de um velho pescador que sempre respeitou Carlos. Você tem que mostrar que está disposto a arcar com as consequências. O que você está realmente disposto a fazer por nós? O desafio pairou no ar. Carlos sentiu cada olhar pesando sobre seus ombros. Ele havia se despido ali, emocionalmente vulnerável, mas estava consciente de que ainda havia um caminho longo pela frente. Várias opções passavam pela sua mente, cada uma mais difícil do que a outra. Eu entendo vocês e concordo. Preciso fazer mais do que pedir perdão, disse Carlos, sua voz ecoando timidamente. Vou buscar quem me traiu, e vou trazê-los à luz. Isso não vai fazer o que eu fiz desaparecer, mas é necessário. Vou mostrar a vocês que sou digno de confiança novamente. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. A audácia daquela afirmação fez com que alguns se animassem, enquanto outros ainda estavam céticos. O velho pescador assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Se você está disposto a buscar a verdade, eu vou te apoiar, mas cada um de nós terá de arcar com essa batalha. Não é apenas sua luta, Carlos. É a luta de todos nós. As palavras criaram um laço, e como uma corrente, outros começaram a se agrupar. Pessoas que antes se sentiam perdidas, agora estavam encontrando uma razão para lutar. O peso da traição ainda pesava em seus corações, mas a ideia de um futuro unificado e justo começava a iluminar suas almas. No entanto, enquanto esperanças floresciam, uma voz conhecida interrompeu a conexão. E se você falhar novamente, Carlos? E se esse esforço se transformar em mais dor? Gritou uma mulher com lágrimas nos olhos. Nos partiu ao meio uma vez, e o que garante que não irá fazer isso de novo? Um novo silêncio caiu. As palavras dela ecoaram como um alerta. Carlos sentiu a pressão aumentar. O que aconteceria se ele falhasse? O que aconteceria se a promessa que ele estava fazendo começasse a desmoronar? Não posso prometer que não vou errar novamente, respondeu, quase em um sussurro. Mas posso prometer que vou tentar, por cada um de vocês. Pelo que essa vila significa para mim, e pelo que essa comunidade é. Nós somos mais fortes juntos. Enquanto ele falava, a onda de esperança e desconfiança se tornava um embate palpável.
A praça estava imersa em uma tempestade de sentimentos contraditórios, e ao longe, os coqueiros balançavam ao sabor do vento como se aguardassem a decisão final daquele povo. Carlos percebeu que havia uma nova batalha pela frente, e não apenas contra as memórias do passado. A verdadeira luta era conquistar a confiança novamente, e cada um ali deveria escolher como agir diante daquele novo capítulo. E no fundo, ele sabia que a resposta estava ainda por vir. O que seria necessário para que todos tivessem coragem de se unir e atravessar essa tempestade juntos? O mar lá atrás continuava a rugir, como se quisesse se manifestar. Carlos olhou para as ondas, pensando nas incertezas que ainda estavam por vir. Ele sentia que a jornada estava apenas começando. Como poderiam juntos enfrentar os desafios que se avizinhavam? Qual seria o segredo que poderia realmente unir a vila novamente? Carlos respirou fundo, tentando acalmar os ânimos ao seu redor. Ele sabia que não seria fácil, mas sentia que a proposta de recuperação daquela comunidade estava nas suas mãos. Olhou novamente para o velho pescador, que agora trazia um semblante mais esperançoso. Vamos nos unir então. Todos nós. Vamos pesar essa situação juntos, disse o pescador, ganhando confiança. Com seu incentivo, outros começaram a se agrupar, como se a conexão com o passado estivesse ressurgindo. Mas a insegurança ainda pairava no ar. O medo do que viria a seguir era palpável. As pessoas, embora começassem a se abrir, ainda temiam mais uma vez serem magoadas. Cada um se lembrava do impacto da traição, das consequências que atingiram suas vidas como uma onda avassaladora. Carlos se lembrou da sua infância, dos dias em que pescavam juntos, rindo sob o sol quente, formando laços que ele nunca imaginou que seriam rompidos. Aquela lembrança o fortificava. Nós não somos apenas uma vila, somos uma família. Precisamos resgatar o amor que existe entre nós, ele exclamou, fazendo gestos amplos com os braços. A mulher com lágrimas nos olhos o observava mais atentamente. Havia dor ali, mas também uma sutil faísca de esperança, e Carlos percebeu que a batalha interna dela ainda não estava perdida. Ele caminhou até ela e disse suavemente: sei que não posso mudar o que já aconteceu, mas peço que acreditem em mim um pouco mais. Vamos buscar juntos essa verdade, vamos atrás da pessoa que destruiu nossa união. Ela olhou nos olhos de Carlos, como se estivesse avaliando seu desejo genuíno. E se a verdade for ainda mais dolorosa? Ela questionou, hesitante. Carlos sentiu sua certeza hesitar por um instante. Ele próprio não sabia o que poderia surgir ao longo da jornada, mas mantendo firme a voz, respondeu: toda verdade é preferível à mentira, mesmo que doa. Precisamos encarar isso como um arraial juntos, sem máscaras, sem medo. A dor nos torna mais fortes. Nesse momento, uma a uma, as pessoas começaram a acenar com a cabeça, concordando. Era um sinal de que a união, embora frágil, estava se fortalecendo novamente. Mas ao mesmo tempo, o peso da dúvida ainda vagava entre eles. A verdade tinha um gosto amargo e Carlos sabia que nem todos estariam prontos para aceitá-la. Quando a multidão começou a dispersar lentamente, um amigo antigo de Carlos se aproximou dele. Carlos, e se for você quem me traiu? E se você for o responsável por tudo isso? Ele perguntou, o tom de sua voz pesado. A pergunta o atingiu com força. Carlos ficou paralisado por um momento, analisando os olhares ao seu redor. Ele refletiu sobre aqueles que havia machucado, o que mais poderia ter acontecido. Corações feridos podem muitas vezes se voltar uns contra os outros, e ele tinha plena consciência disso. Eu não sou. Ele murmurou, incerteza tomando conta dele. O amigo o fixou com um olhar penetrante. Essa é uma questão que você deve responder a si mesmo, Carlos. Verdades machucam, mas a dúvida corrói. Carlos bateu com a mão na própria coxa, irritado consigo mesmo. Se ele quisesse que a vila acreditasse nele, precisava se desvincular de qualquer sombra de culpa, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias decisões. Enquanto escurecia, Carlos se sentiu pequeno sob um céu que começava a ganhar estrelas que lhe pareciam tão distantes. A luta pela verdade estava apenas começando, e como se preparasse para um novo ciclo de emoções ali, ele se deu conta de que precisava voltar às suas raízes. As histórias que ecoavam no mar à noite ainda era jovem, mas já trazia consigo uma pergunta. Quem realmente havia traído a confiança de quem? O que o mar, com todo o seu mistério, tinha a dizer sobre aquela encruzilhada? Carlos sabia que ao buscar a verdade, desvendaria muito mais do que apenas a traição. Descobriria os segredos que mantinham sua comunidade unida e os desvios que poderiam ser o ponto de partida para um recomeço. E assim, ele decidiu que o primeiro passo seria enfrentar o medo de suas verdades. A necessidade de se fortalecer e proteger aqueles que amava crescia. Ele olhou para o horizonte e sussurrou para si mesmo:
eu vou encontrar o caminho de volta, mesmo que o preço seja alto. E enquanto a brisa do mar soprava suavemente, a promessa de um novo amanhecer começava a despontar. Carlos não dormiu naquela noite. Enquanto a lua lançava seu brilho sobre as ondas, sua mente estava repleta de perguntas sem respostas. O mar sempre fora um amigo, certo? Mas agora parecia cheio de ecos traiçoeiros, como se escondesse segredos profundos. A primeira luz do dia começou a romper o céu, tingindo tudo com um dourado suave. Carlos se levantou, mais decidido do que nunca a enfrentar os fantasmas que parcelavam seu passado. Vestiu-se rapidamente e seguiu em direção à praia. O cheiro da brisa marinha enchia seus pulmões, embora ele sentisse um nó no estômago. Aquele era o lugar onde tudo havia começado, onde as risadas e as esperanças da infância agora eram memórias distorcidas pela traição. Enquanto caminhava, viu algumas crianças brincando na areia, os mesmos rostos que ele reconhecia de suas lembranças. Aquela inocência o tocou profundamente. Carlos se lembrou de como seus olhos brilhavam com o simples prazer do dia. Mas como proteger aquelas almas puras de um passado sombrio? Ele decidiu que tinha de agir. Se a verdade é dura, então é hora de usá-la como uma âncora, pensou enquanto subia na pequena colina perto da praia. De lá, poderia ver toda a comunidade. As casas simples e as barcas ligeiramente balançavam na imensidão do mar. Aquele cenário, que sempre havia representado segurança, agora parecia um campo de batalha. Carlos ergueu a cabeça e gritou, suas palavras ecoando pelo vento: "Pessoal, precisamos nos reunir. É hora de enfrentar o que nos divide." Sua voz forte fez com que algumas cabeças se virassem, mas nem todos pareciam prontos para escutar. Logo, os primeiros a chegarem foram os pescadores, habitual expressão de dúvida nas faces. O velho começou a se mover para perto de Carlos, atraído pela determinação do rapaz. "Sobre o que estamos falando?" perguntou ele com um olhar que misturava ceticismo e curiosidade. "Sobre nós. Sobre a verdade. O que destruiu nossa união não é um mistério que devemos temer, mas uma história que precisa ser contada." As palavras saíam de sua boca, como se carregassem a energia das ondas quebrando na costa. Ele sentia que ali, naquela colina, as histórias de vidas entrelaçadas começavam a se entrechocar novamente. Carlos percebeu que os rostos ao seu redor tinham mudado. Havia algo de incendiário na maneira como seu apelo reverberava, a chama da esperança começando a acender mais uma vez. Então, uma mulher avançou, seus olhos cheios de lágrimas. "E se você for o vilão, Carlos? Você deve entender que nem todos acreditam em você. O que você fará se essa verdade estiver imersa em dor?" perguntou ela, a vulnerabilidade em sua voz cortante. Carlos sentiu o peso daquela pergunta. E se ele mesmo fosse a fonte do temor? O mar parecia murmurar contra seu coração, desafiando-o a se ver refletido nele. Mas em um momento de clareza ele disse: "Toda história tem dois lados. Precisamos ouvi-los, mesmo que a dor nos atinja. Vamos desvendar a verdade não para nos ferir mais, mas para encontrar a cura. Temos que ser fortes um pelo outro." As palavras pareceram começar a penetrar, fragmentos da insegurança se dissolvendo hesitantes. A mulher acenou lentamente, uma pequena luz de esperança em seus olhos. E assim, um a um, mais rostos se aproximaram, a comunidade começando a se reunir em torno de Carlos. Mas no fundo, uma pitada de preocupação crescia em seu peito. Para cada fibra de esperança que ele tecia, havia a sombra de um segredo que poderia ser maior do que esperavam. O mar, em sua onda tranquila, parecia encorajar Carlos a avançar. Determinado a buscar o que escondia, ele sussurrou para si mesmo: "E se eu encontrar segredos que não quero saber?" Mas antes que pudesse explorar mais, um grito distante quebrou o ar. Alguém se aproximava rapidamente, com uma notícia que poderia mudar tudo. O coração de Carlos disparou. "Carlos, eu vi. Eu sei quem está por trás da traição." Ouvindo a voz urgente que ressoava no ar, Carlos virou-se rapidamente, seu coração pulsando como se estivesse tentando escapar do peito. O garoto que vinha correndo tinha o rosto pálido e os olhos arregalados, transbordando de medo. À medida que se aproximava, um silêncio tenso tomou conta dos pescadores e da comunidade ao redor. Quem está por trás disso?" Carlos perguntou, sua voz quase falhando, repleta de expectativa. "Foi o tio Miguel. Eu vi. Ele estava conversando com pessoas de fora, uns homens estranhos. E depois, ele jogou algo no mar", disse o garoto ofegante, ainda tentando recuperar o fôlego. As palavras do menino caíram como uma bomba. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Miguel, a figura que sempre respeitaram, o responsável por tantas histórias de bravura e honestidade. Era a última pessoa que ele imaginaria envolvida em algo assim.
Isso não pode ser verdade, exclamou uma mulher da multidão, sua voz carregada de incredulidade. Outros começaram a murmurar, o clima se tornando ainda mais pesado, repleto de incertezas e olhares desconfiados. Carlos fechou os olhos por um instante, tentando processar a avalanche de emoções que invadia seu ser. E se tudo que conhecia sobre Miguel fosse uma ilusão? O mundo que antes parecia firme agora estava desmoronando. Ele precisava de respostas, não interiorizar mais perguntas. Eu quero falar com ele, decidiu Carlos, sentindo a urgência montando dentro dele como uma onda prestes a quebrar. Olhando para a multidão, ele viu rostos familiares se contorcendo entre o medo e a esperança. Precisamos ir até o pier. Precisamos saber a verdade. Com isso ele começou a caminhar em direção ao pier, e não tardou para que a comunidade se movesse atrás dele, um grupo crescente composto por amigos, vizinhos e até aqueles que em outros tempos teriam ficado afastados. A força do coletivo o encorajava, juntos talvez pudessem enfrentar qualquer sombra que se aproximasse. Ao chegarem ao pier, o mar estava calmo, mas Carlos sabia que ali, na superfície tranquila, poderia estar escondido um furacão de segredos. Ele se aproximou de Miguel, que estava em um canto, olhando para baixo como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Miguel! Carlos o chamou, e a voz ecoou entre os barcos e as ondas, desafiando o silêncio que o cercava. O velho levantou a cabeça, a surpresa estampada em seu rosto. Carlos, o que você está fazendo aqui? Perguntou com uma preocupação visível. Antes que ele pudesse responder, o garoto falou novamente, ele sabe. Ele estava falando com aqueles homens, Miguel. O que você tem a dizer sobre isso? O ar ficou tenso. Miguel hesitou e a comunidade, que antes estava cheia de incertezas, agora exigia respostas. As vozes se misturavam, cada uma buscando se fazer ouvir, como as ondas do mar batendo contra os barcos. Chegou a hora da verdade. Você tem algo a compartilhar? Carlos exigiu, já sabendo que eles nunca poderiam voltar ao que eram se não enfrentassem os demônios que os assombravam. Miguel parecia preso entre a escolha de se defender ou revelar o que realmente estava oculto por trás daquela máscara de confiança. O tempo parecia congelar enquanto ele olhava para a multidão. A dúvida pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a eclodir. E então, com um suspiro profundo, Miguel começou a falar. Mas antes que ele conseguisse abrir a boca para se justificar, outro grito cortou o ar. Era uma figura emergindo das sombras, que se dirigia rapidamente para o grupo, trazendo consigo a promessa de mais revelações. Parem tudo! Eu tenho algo crucial para contar a todos vocês. O que será que essa nova pessoa trouxe consigo? A verdade estava prestes a ser desenredada, e Carlos sentiu que a onda da descoberta se aproximava cada vez mais. O coração de Carlos disparou ao ouvir aquela voz cortando o ar como uma faca. Ele virou-se para a figura que se aproximava, sem dúvida atraindo a atenção de toda a comunidade. Era Clara, a filha de Miguel, conhecida por seu jeito destemido e pelas histórias que contava sobre suas aventuras na ilha. Mas o que a trazia agora no meio desse turbilhão? Clara! Gritou Miguel, seus olhos estreitando-se em preocupação. Ele tentava estender a mão, mas ela se aproximou, determinada e sem medo do olhar desconfiado da multidão. Vocês estão errados. Precisam ouvir o que tenho a dizer. Clara exclamou, respirando fundo. A intensidade de sua expressão fez com que as vozes da multidão diminuíssem, criando um espaço de tensão palpável. Miguel, é verdade? O que está acontecendo? Carlos perguntou, sentindo a urgência da situação. Era como se o tempo tivesse parado, apenas as ondas sussurrando e o aroma salgado do mar envolvesse todos ali. O velho pescador parecia ter envelhecido anos em poucos minutos. Clara não. Miguel começou, mas a filha o interrompeu. Eu vi, pai. Eu vi o que eles estavam fazendo. Eles não são quem dizem ser. A voz dela era firme, mas as lágrimas se acumulavam em seus olhos, misturando-se à raiva e à tristeza que exaltava. Carlos trocou um olhar ansioso com os outros pescadores, refletindo o caos que estava prestes a se desenrolar. O murmúrio da multidão crescia conforme Clara falava, e a tensão no ar se intensificava. Esses homens não estão aqui apenas para pescar. Eles têm planos. Estão desviando o que é nosso, e você sabe disso. Ela disse, apontando para Miguel. Era um golpe direto. Miguel parecia querer se defender, mas as palavras dele falharam. A comunidade estava dividida entre a fé que tinham no velho e as evidências que Clara trazia. Eu não quero acreditar que você esteja envolvido, Miguel. Gritou uma mulher com a voz embargada. Você sempre foi um de nós. A pressão aumentava, e Carlos sentia que o horizonte se estreitava a cada segundo. Ele se aproximou de Clara, buscando entender. O que exatamente você viu?
Precisamos saber. Todos nós precisamos saber a verdade. Ela respirou fundo, e com a voz um pouco mais calma, começou a relatar. Estava no barco, bem escondida. Eu vi quando eles entregaram algo a você, pai. E quando você olhou para o mar e jogou aquilo. O que era? O que você fez? Miguel finalmente encontrou forças para interromper. Não foi o que você pensa, Clara. Eles me obrigaram. Eu não tinha escolha. As declarações de Miguel causaram um rebuliço, e a multidão se dividia entre a indignação e a preocupação. A confiança que tinham nele estava começando a se despedaçar. O mar batia contra os barcos como se estivesse tentando chamar de volta a calma antes daquela tempestade emocional. Carlos sentia a dor na voz de Clara, o desespero nas palavras de Miguel. Os dois estavam em lados opostos, e a comunidade estava em frangalhos. Miguel, se você está falando a verdade, precisamos agir agora. Pode haver algo mais em jogo aqui. Ele olhou ao redor, as expressões nervosas dos pescadores refletindo o desespero e a incerteza. Mas, no fundo, Carlos também sentia uma faísca de esperança. Se tudo aquilo fosse verdade, talvez a união que vinha crescendo entre eles pudesse se tornar força suficiente para combater as sombras que ameaçavam a ilha. Clara interrompeu seus pensamentos. Eu sei onde eles vão se encontrar. Se formos rápido, podemos descobrir mais sobre o que eles estão planejando. Os olhares se fixaram nela, sedentos por justiça e resposta. E sem hesitar, Carlos afirmou, então vamos até lá. Juntos como somos sempre. Não vamos deixar que nada nem ninguém nos separe. Mas enquanto a comunidade começava a se mover, uma sombra emergiu na beira do pier, cheia de segredos e disfarces. Outra pessoa estava observando tudo, e Carlos percebeu que o jogo estava longe de ter terminado. Quem é você? Ele gritou enquanto o grupo hesitava, o medo invadindo seus corações. E a pessoa nas sombras apenas sorriu, como se soubesse mais do que deveria. Carlos sentiu o frio na espinha enquanto a figura obscura se aproximava, suas feições ainda não reveladas. A multidão estava em silêncio, como se o vento tivesse levado suas vozes. Todos estavam tensos, segurando a respiração, esperando que aquela presença desconhecida dissesse algo. Mas somente um sorriso enigmático se mostrava, como se a pessoa estivesse ciente de um segredo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Vocês parecem muito animados para descobrir a verdade, disse a figura, a voz levemente provocativa, ecoando como um sussurro. Os olhos de Carlos se estreitaram, e ele percebeu que precisava agir antes que aquele mistério se tornasse uma barreira ainda maior. Quem é você? O que sabe sobre Miguel e essa situação? Carlos perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia de ansiedade. A figura se aproximou, e à luz da lanterna, revelou-se um homem alto, com um olhar que misturava desdém e curiosidade. Ninguém reconhecia aquele estranho. Chame-me de Eloy. E quanto ao que sei, bem, digamos que eu sou a chave para algo muito maior do que qualquer um de vocês. Sua expressão tornou-se mais séria, e até Clara se distraiu com aquela presença intrigante. Uma chave? Para quê? Miguel, que até então estava em um canto da cena, finalmente se impôs. Sua preocupação se transformou em indignação. Se você tem algo a dizer, diga logo. Olhando nos olhos de Miguel, Eloy deu um passo à frente. A verdade é que você estava certo, Miguel. Eles não estão aqui apenas para pescar. O que vocês chamam de vida pacífica na ilha está prestes a ser destruído por interesses muito maiores. E você, sem querer, tornou-se um peão nesse jogo. As palavras de Eloy cortaram a atmosfera como uma faca. Carlos sentiu seu coração acelerar novamente. O que queria dizer o estranho? O que estava por trás de toda aquela confusão? Que interesses? Fale de uma vez, Clara insistiu, a determinação em sua voz não demonstrando fraqueza. A expressão de Eloy se suavizou, e ele começou a relatar uma história que nenhum deles esperava ouvir. Esses homens que vocês veem como pescadores humildes, fazem parte de uma rede de contrabando. Eles estão explorando as riquezas naturais da ilha, não é só peixe. Eles levam tudo, madeira, minérios, tudo que podem retirar dela. E você, Miguel, tem sido um colaborador involuntário. A cada produto que entrega, a cada peixe que joga ao mar, você está fazendo parte desse plano. Miguel estava em choque, balançando a cabeça levemente. Isso não pode ser verdade. Eu nunca quis me envolver em nada ilegal. Talvez não quis, mas as suas decisões têm consequências, Eloy respondeu, seu tom agora mais sério, quase paternal. E a consequência do seu silêncio pode ser a destruição da ilha. A sua ilha. Os murmúrios começaram novamente, a comunidade agora em frangalhos, mas Carlos sabia que precisava agir. Então, o que devemos fazer? Como podemos parar isso?
Sua voz subiu, determinando um rumo para todos ali. Eloy olhou para o grupo, os olhos brilhando com uma intensidade intensa. Precisamos infiltrarmos-nos na rede. Precisamos de um plano ousado para desmascará-los. Mas para fazer isso, teremos que agir rapidamente e em segredo. Vocês têm o que é preciso? A determinação voltou a brilhar nos olhos de Clara e Miguel. Carlos nunca tinha sentido tão forte aquela união entre todos. Aquela era a hora deles, e cada coração pulsava com a mesma determinação. Sim, temos. Vamos fazer o que for preciso. A voz de Clara ecoou, e logo todos concordaram com entusiasmo. Mas antes que pudessem se organizar, a figura na sombra se virou e começou a se afastar. Carlos, confuso, gritou: "Onde você vai? Precisamos de você." Eloy parou momentaneamente, olhando por sobre o ombro. "Vou me preparar. Vou precisar de reforços e informações. Mas lembrem-se, nem todos são confiáveis, e o caminho será perigoso." Enquanto isso, a multidão sussurrava suas apreensões, e Carlos percebeu que tinham apenas começado a desbravar uma caverna de segredos e traições. O que mais estaria escondido sob a superfície da ilha? E o que realmente eram os homens disfarçados como pescadores? Nesse momento, a adrenalina pulsando em suas veias, Carlos sabia. Eles estavam prestes a entrar em uma jornada que mudaria o destino de todos. Mas antes de começarem, seria crucial descobrir o que exatamente estavam enfrentando. E as sombras da noite podiam esconder muito mais do que apenas mistérios. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, enquanto Carlos e os pescadores se preparavam para a missão que poderia salvar sua vila. A revelação de Eloy ainda ecoava em suas mentes, e agora a urgência de agir pesava como âncora. Cada olhar entre eles estava carregado de expectativa e um tanto de medo, mas também de esperança. Eles não podiam deixar que a traição sucumbisse ao desespero. Eles iriam lutar. Carlos, Clara e Miguel decidiram reunir o grupo em um pequeno barco, que os levaria à costa onde poderiam investigar as atividades suspeitas do verdadeiro culpado. Aquela viagem era mais do que buscar respostas, era um chamado à resistência em nome de tudo que amavam. Precisamos nos manter unidos. Se agirmos sozinhos, seremos devorados pelas sombras, afirmou Carlos, enquanto a luz do dia desaparecia no horizonte. Clara segurou sua mão, dando a ele a coragem que precisava. Miguel, ainda aflito, fez um esforço para se erguer. Eu fui ingênuo, mas agora preciso resgatar a confiança de vocês. Farei safar o que for preciso. Enquanto remavam silenciosamente, as ondas pareciam murmurar, como se o próprio mar estivesse incentivando seus corações a permanecerem firmes. Os pescadores estavam prontos para ouvir a verdade e reconstruir sua comunidade. Assim que desceram em uma pequena praia, as lanternas começaram a piscar como estrelas, abandonando o desespero em favor da coragem. Olhem para esses barracos, disse Clara, apontando para um conjunto de estruturas rudimentares. Acho que é ali que eles se encontram. A tensão era palpável. Com uma respiração profunda, Carlos se despediu de qualquer temor. Ele não voltaria para casa sem esclarecimentos. Eles se moveram com cautela, esgueirando-se entre as sombras até chegarem a uma porta entreaberta. A conversa abafada de vozes criminosas esquentava o ar em torno deles. Para Carlos, aquele era o momento de coragem, de enfrentar os demônios que ameaçavam destruir sua paz. Agora, ele sussurrou, e todos se prepararam para atuar. Carlos colocou a mão na porta, empurrando-a devagar. Do outro lado, as figuras obscuras revelavam um plano pérfido. Eram homens conhecidos da vila, sussurrando sobre contratos e troca de influência com estranhos. A emoção de Carlos se elevou. A verdade estava diante dele, e cada palavra ecoava como um tambor. Precisamos desmascará-los, disse ele, sempre em voz baixa, olhando para os amigos. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Os pescadores se aglomeraram, ousando se fazer ouvir. Clara, agarrando-se à força do grupo, finalmente gritou: "Todos nós sabemos quem vocês são. Não vamos mais permitir que enganem nossa vila." Sua voz ressoou potente, quebrando a expectativa no ar. Os homens dos planos escondidos se viraram, chocados e ameaçados. "Vocês não sabem com quem estão lidando. É melhor voltarem para casa." A reação deles foi a selva a qual Carlos não estava disposto a se submeter. Com um grito de união, os pescadores avançaram, brandindo redes e lanças, dispostos a não permitir mais desconfiança ou traição. A cena era intensa. A luta não era apenas física, mas um desprendimento do clima de medo que assombrava sua existência. Subitamente, a poeira se instalou, e o verdadeiro ataque começou. Capturaram um dos homens, revelando suas chantagens e ameaças. O líder deles, sabendo que estava encurralado, recuou com um olhar de desespero. "Vocês não farão nada."
O que temos é muito maior do que vocês podem imaginar. Carlos, agora com coragem renovada, afirmou: o que temos é a força da nossa comunidade. Não nos deixaremos intimidar. Nesse momento, ao espaço de uma respiração, o mar pareceu reagir, agitando as ondas, como se estivesse aplaudindo a bravura de seus filhos. Quando a poeira assentou e os homens foram manietados, a verdade foi revelada. Clara olhou para Miguel com lágrimas de alívio e orgulho. Conseguimos, pai. A verdade nos libertou. Com a vitória, os pescadores não apenas desmantelaram o esquema de traição, mas reavivaram os laços que os uniam. Miguel, no entanto, estava em reflexão. Ele percebeu que a traição de Carlos não era a única com que deveriam lidar. Agora tinha um novo propósito: proteger a vila e restaurar a confiança que danificou. Eu vou fazer isso certo. Vocês têm minha palavra, prometeu Miguel, a voz forte e cheia de determinação. Carlos e Clara se entreolharam, e em seus olhos refletia o amor e a esperança. O caminho seria abrupto, com desafios pela frente, mas juntos eles poderiam reconstruir o laço da comunidade. Nos dias seguintes, a vila floresceu. Os pescadores voltaram a se reunir não apenas para pescar, mas também para cultivar laços. A reconciliação tornou-se um manifesto de amor e unidade. Carlos disse que o maior triunfo não era apenas a verdade, mas a união da comunidade que escolhera enfrentar o medo. E assim, em uma noite iluminada por estrelas, Carlos olhou para o horizonte do mar, sorrindo enquanto escutava o murmúrio da brisa. A vida na vila seria moldada não mais por traições, mas pela força que resulta da coragem aferida pela verdade. E então, a história se encerrava com um aviso poderoso: nunca subestime a força da comunidade e o valor da verdade. Somente assim podem os mares revoltos se acalmarem e trazerem um novo amanhecer. Se você amou essa história, você precisa se inscrever agora. Não deixe passar a chance de acompanhar mais histórias exclusivas que vão tocar seu coração e inspirar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de uma transformação na vida deles. O verdadeiro fã sabe a importância de apoiar o canal através dessas ações.